Ótima notícia no Flamengo, o Arrascaeta está liberado e vai jogar o jogo de volta da Copa do Brasil, minha família, minha nação rubro-negra. E além do Arrascaeta, pode ser relacionado também para o jogo o Michael e o Everton Cebolinha, beleza? Fechou a rodada 18 do Brasileirão, beleza minha família? Vou passar para vocês todos os resultados dos jogos, né? De sábado, o resultado do jogo de ontem e o jogo né, de hoje, Santos Juventude. O Santos venceu e empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. Para meus amigos e vascaíno, vocês gostam de ficar na zona de rebaixamento, hein? Pelo amor de Deus, galera, beleza? O clube russo envia carta para o Flamengo para saber quantos que o Flamengo quer para vender o Matheus Gonçalves. Tá na hora do Mengão arrancar uma boa grana em um clube russo. Se inscreva no canal, ative o sininho, segue o nosso canal. Vou passar para vocês todas as informações, galera. É de graça, não paga nada. Quem puder dar uma moral aqui, se inscrever, ativar o sininho, beleza, minha família? Quarta-feira tem Flamengo e Atlético Mineiro. Quem tá confiante aí, galera, na virada, comenta aí, minha família. Já vou logo falando, minha família, da rodada, né, 18, que começou sábado, beleza? E foram assim os resultados. Sport e Bahia empataram 0-0. Mirassol e Vasco. O Mirassol venceu o Vasco por 3-2, cara. Que campanha tá fazendo aí o Mirassol, hein, galera? O Fluminense venceu o Grêmio por 1-0, beleza? Ontem, domingão, teve Ceará e Flamengo, né? 1-1, empatou o nosso Mengão, um empate amargo, galera. É complicado. Botafogo e Cruzeiro, 2-0 para o Cruzeiro no Botafogo. Corinthians e Fortaleza, 1-1, valeu? Empate aí. Atlético Mineiro e Bragantino, 2-1 para o Atlético Mineiro. Vitória e Palmeiras, 2-2. O Vitória estava vencendo 2-0, cara. O Palmeiras foi lá, buscou o empate, cara. Complicado. Internacional e São Paulo, 2-1 para o São Paulo, beleza? O jogo de hoje, galera, foi o Santos e o Juventude, beleza? Santos venceu o Juventude por 3-1, teve gol do Neymar, tá? Vamos ver a tabela como tá? Vou atualizar para vocês aí, beleza? Flamengo em primeiro lugar com 37 pontos, o Cruzeiro em segundo com 37 também, Palmeiras em terceiro com 33, o Bahia em quarto com 29, Mirassol em quinto com 28, olha o Mirassol aí em pré-libertadores, Bragantino em sexto com 27, em sétimo Botafogo com 26, em oitava posição São Paulo com 25, nona posição, o Fluminense com 23. Décima posição está o Atlético Mineiro com 23. O Ceará, 11ª colocação com 22. O Corinthians, 12ª posição com 22. Internacional, 13ª posição com 21. 14ª posição, Grêmio com 20. 15ª posição, Santos, que subiu na tabela ali, galera, deu uma desafogada com 18 pontos. O Vitória, 16ª posição com 18 pontos. Zona de rebaixamento, Vasco da Gama, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. O Vasco com 15 pontos, Fortaleza também com 15 pontos, Juventude 11 e o Sport Recife 6 pontos, minha família. Rapaz, esse Vasco gosta de zona de rebaixamento, hein, galera? Toma cuidado aí, meus amigos aí. Vão jogar a Série B ano que vem, hein? E pode parar de me zoar aí. O Flamengo, time milionário, não consegue jogar, mas seu Vasco não tá aquela coisa não, meu parceiro. Então não adianta você querer me zoar não, meu amigo vascaíno, porque tá feia a coisa pra vocês, tá? Galerinha, ó, o Flamengo, só tomar nota aí, galera, falando sobre o Arrascaeta, graças a Deus, minha família, o Arrascaeta aí, que saiu, né, não voltou para o segundo tempo, ontem, né, contra o Ceará. Cara, e uma ótima notícia foi trazida hoje, tá? Segundo o jornal O Globo, né? E o Flamengo também soltou uma nota oficial que o Arrascaeta está liberado para reforçar o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta, tá, galera? O meio uruguaio que foi substituído no intervalo do jogo contra o Ceará com incômodo na parte posterior da coxa esquerda. Passou por ressonância magnética e não teve lesão diagnosticada, cara, que beleza, graças a Deus, minha família. Eu tava preocupado, acho que todo mundo ficou preocupado, né, com a Arrascaeta, minha família, porque depois que ele saiu ontem, rapaz, você viu como o meio de campo do Mengão deu um buraco, o Saul Niguez nem entrou para fazer a sua função, não conseguiu, né, porque não tem como cobrar muito o cara também, que chegou agora, né, família, e eu tô preocupado, da galera. O Carrascal comentou aí, galera, em apresentação hoje, né? Vou falar dele aqui pra vocês, que ele foi apresentado hoje, né?
ele disse lá na entrevista que as suas características é diferente do Arrascaeta, tá? Se for diferente, o Flamengo pode procurar aí o substituto por o Arrascaeta urgente. Porque o Flamengo, sem o Arrascaeta, o meio de campo deu um buraco danado, galera. O Gerson fazia muito bem a sua função ali, né? Quebrava o galho. Agora não tem Gerson. E se o Arrascaeta machucar, beleza, galera? Complica, porque depois que ele saiu ontem, rapaz, complicou, família. Complicou. O meio de campo se perdeu, tá? Sem o Arrascaeta. Quem sabe, né? Só o Niggs aí 100% não consegue fazer a sua função. Mas se o Carrascal não fizer a função do Arrasca, tem que trazer um substituto para eles urgente. Zagueiro também tem que trazer, goleiro também tem que trazer, tá? A arbitragem está definida, família, beleza? Falar para vocês aqui também, quem vai apitar o jogo de quarta-feira é o Rafael Klein, né? Será o árbitro de Atlético Mineiro e Flamengo nesta quarta-feira, beleza, galera? Na Arena MRV. O árbitro Rafael Klein. O que você acha aí da arbitragem do Rafael, galera? Ele apitando o jogo. Não é muito apitar o jogo do Mengão não, tá? Mas o árbitro vai ser ele, Rafael Klein, galera. Falar para vocês agora, minha família. O clube russo, né, que formaliza, né, interesse por Matheus Gonçalves. É o seguinte, ó, segundo o jornalista Vene Casagrande, galera, o SKA de Moscou formalizou o interesse na contratação de Matheus Gonçalves e enviou uma carta ao Flamengo, mas sem proposta oficial, tá? A diretoria russa quer saber por quanto o Flamengo pretende vender o jovem da base, galera. Nas últimas semanas, ventilou-se uma possível oferta de 10 milhões, beleza, de euros, 55 milhões de reais, ainda não oficializada. Em julho, o Flamengo chegou a aceitar e vender, né, o jogador para o Cruzeiro, vocês lembram, por 3,5 milhões de euros, galera. 22 milhões de reais aí, que não existe. Matheus Gonçalves vale muito mais, galera. Para mim, tem que ser acima de 10 milhões aí de euros. E para vocês, coloque um valor aí, galera, que você acha que Matheus Gonçalves vale, galera. Eu acho que tem que ser mais de 10 milhões de euros, minha família, beleza? Ó, a notícia que saiu, galera, que Cebolinha e Michael foi a campo hoje, tá? Treinou, mais particularmente, né? Mais sozinhos, né? E ambos têm chance de serem relacionados para o duelo do Flamengo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha não entra em campo desde 20 de julho, beleza, galera? A última vez que foi relacionado foi dia 27 de julho, galera. Rapaz, olha pra você ver. Michel não joga uma partida desde 24 de junho. A última vez que foi relacionado foi no dia 12 de julho. Cebolinha foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma tendinite e Michael por conta de um problema no tornozelo, galera. Se eles voltar, vai ser bom, galera. Flamengo, quanto mais jogadores tiver à disposição, né? Jogadores aí como o Michael, Cebolinha, se eles estiverem numa fase boa, ajuda muito, galera. Tá sumido, né? Não estão aparecendo muito. O Bruno Henrique também deu uma sumida aí, mas o Bruno Henrique tá à disposição. Mesmo com o problema dele lá de aposta, não foi ainda julgado, né? Então ele tá à disposição, beleza? Mas, galera, ó, Cebolinha, Michael, nós pagamos o salário dos caras, então nós temos que contar com os caras. O De La Cruz também tá se recuperando aos poucos, tá? Já foi ao campo aí treinar sozinho também, beleza? O Cebolinha e o Michael tem que treinar com os jogadores ali por algum momento, galera, beleza? Mas não é certo que eles vão jogar a partida de quarta-feira, mas poderá ser relacionado, valeu, galera? Família, aquele Lucas Beltrán tá de sacanagem também, né, galera? Saiu informação aí que a Fiorentina tem o interesse de vender ele, tá? Que já tá praticamente aceitou a proposta do Flamengo, tá? Só que tá esperando o sinal verde do cara, Lucas Beltrán. Se eu fosse o Flamengo, galera, desiste desse cara aí. Não tem lógica, família. Ó, tamo junto, um abraço, Deus com Deus. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve, galera. Ativa o sininho quando com vocês aí, beleza? Pela ajuda. Mais informações do jogo amanhã. Valeu, tamo junto, um abraço, Deus com Deus e saudações rubro-negras.